firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, ser firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Ser firme nas promessas de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Estamos sem som, mas a nossa voz não está muda. Vamos ler a palavra do Senhor. Nesse momento, Salmo 37 da Bíblia Sagrada, capítulo 37 do livro dos Salmos. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 37, que fala sobre a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. É um salmo do rei Davi. Não se indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão nas abundâncias de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se ri dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram a espada e entesaram o arco para derrubar o pobre e necessitado, para matar o de reto caminho. Mas a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que ter um justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece o dia dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não será enganada no mal e os dias do pombo se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumo de se desfarão. O ímpio toma emprestado não paga, mas o justo compadece-se e dá. Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele abençoados serão desarraigados. Os passos são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém-o com a sua mão. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta com a sua mão. Louvado seja Deus. Nós acabamos de ler
77 do livro de Salmos, e o versículo de número 23 me chama a atenção para você que me ouve nesta noite de sexta-feira, quando muitas pessoas estão interessadas em procurar outros rumos, procurar satisfazer a vontade do seu coração, procurar se banquetear com outras coisas. Muitas pessoas não querem dar atenção a ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas até podem achar que não precisa de Deus, mas todos nós temos uma dependência tremenda da ajuda das mãos de Deus. Aqui nesse Salmo 37, diz que os passos de um homem bom são firmados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. Os passos de um homem bom, existe alguma bondade no coração do homem? Na verdade, nós humanos somos pessoas que não temos nada de bom para oferecer a Deus. Nós humanos temos, a única coisa que nós humanos temos é interesse pelos nossos próprios planos das nossas vidas, nossos ideais. Muitas vezes não queremos colocar os nossos planos para que Deus cuide, e por isso a palavra de Deus diz que os passos do homem bom são confirmados por Deus. Podemos trocar a palavra bom por justo. O homem justo é aquele que foi justificado mediante os méritos de Cristo na cruz do Calvário, quando ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, em Romanos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos pecaram. Todos pecaram. O pecado não é uma coisa que você faz, vamos dizer, alguém acha que porque fuma é pecado, porque bebe é pecado, e etc. Mas o pecado foi a desobediência que os nossos pais Adão e Eva cometeram contra o Senhor Deus lá no Jardim do Éden. E nós somos descendentes de Adão e Eva, e o pecado de Adão e Eva encravou-se em nossas vidas. E quando nós resolvemos aceitar o favor imerecido da graça de Deus através de Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra e aceitando de bom grado em nossos corações a pessoa magna de Cristo Jesus como Salvador das nossas vidas e Senhor, porque tem muitas pessoas que querem Cristo apenas como Salvador de um certo momento da sua vida, de uma certa aflição, de um certo momento difícil, mas não querem muitas vezes o Senhor como o Senhor da vida nossa. A palavra Senhor significa dono. O dono é aquele que manda, é aquele que comanda, é aquele que rege, é aquele que dá a ordem, é aquele que determina tudo que você deve fazer como servo daquele Senhor. O servo não é para mandar no Senhor. O Senhor é que é para dar ordem no servo. Então, a palavra de Deus diz que todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, ele terá a vida eterna. E a vida eterna está em Cristo Jesus. Não existe nenhuma outra pessoa a certeza da salvação, a não ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como nós temos ciência da palavra de Deus, no capítulo 3, versículo 16 de São João, do Evangelho de São João, ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus.
a vida eterna. Muitas pessoas buscam a longevidade da sua vida física, adquirindo alguns produtos, né, químicos para robustecer o seu físico, praticam exercícios, frequentam academias, isso é muito bom, isso não é errado, mas para bem apenas para uma certa longevidade do seu físico, da sua vida física. Mas a palavra de Deus não está falando disso, está falando da vida eterna. Todos os seres humanos um dia vão passar, a sua vida vai findar, você pode durar até 70 anos, a palavra de Deus diz que quando nós chegamos aos 60, o que resta para nós é canseira e enfado, mas a vida eterna que está em Cristo é uma vida que nunca terminará, é uma vida sem fim com Cristo. E isso é somente quando você olha e vê pelos olhos da fé, porque esta é a promessa de Deus, né? Todo aquele que crê em Cristo terá a vida eterna. Jesus Cristo, ele se apresenta na sua palavra como o pão da vida. Uma certa vez, as pessoas estavam conversando com Jesus Cristo e ele disse: olha, Jesus disse: eu sou o pão que dá vida. O único pão que nós recebemos foi o pão que Deus deu a Moisés para dar ao povo de Deus quando eles estavam com falta de pão lá no deserto. Aí Jesus disse para ele: olha, o verdadeiro pão que dá a vida não foi Moisés que nos deu o pão, mas foi o meu Pai. Ele se apresentando como o pão da vida, Jesus Cristo. O pão que dá vida não é esse pão que perece, que você todo dia sua, que você faz esforço para lutar e ganhar o dinheiro para comprar todo dia, né? Mas o pão que dá vida é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para dar vida eterna. Nesta noite, estamos aqui neste pequeno salão. Alguém pensa que estamos só? Não estamos só. Alguém pensa que estamos falando bobagem? Não estamos falando bobagem. Nós temos um microfone, mas sabemos que alcançamos alguns ouvidos que estão mais próximos de mim, e que a palavra diz, a sua própria palavra diz que ela não voltará vazia. A palavra de Deus, ela dita, quando ela é proferida, ela não voltará vazia de forma nenhuma. Ela terá o seu fiel cumprimento de toda forma na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Então nós estamos falando para você que está nos ouvindo, que Jesus Cristo, ele ama você, por isso ele usa de alguém para falar, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, falando para o seu coração. E Jesus Cristo ama você. É por isso que Deus enviou ele lá das mansões celestes para morrer numa cruz em prol de nossos pecados. Nós não somos nem merecedores disso, ninguém. Mas Deus enviou o seu Filho para salvar ao mundo dos seus pecados. Só precisa que você faça uma coisa: creia na palavra de Deus quando ela é dita, quando ela é pregada. Creia e aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Que Deus possa abençoar a sua família, abençoar seus pais, seus filhos, seus avós, esta grande comunidade do Parque Araquiri, que todos que residem nesta avenida, neste bairro, nesta grande Calcaia, possa um dia acreditar nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus com mais um hino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Jesus, oh Jesus,
cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de Jesus que para salvar. Com seus pés o bom pastor, já ferido de orgulho, descer os tenebrosos peregais, e cansado de andar, mas ainda clamar, ó ovelhas minhas, onde vós está, com amor, o pastor, eis que chama as ovelhas sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que pronto para salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer, enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar até a ovelha abraçar, e trazer ao seu ombro com amor, já em casa do pastor, ao jubila conduz, pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, como os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, que chama as ovelhas sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de Jesus que para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos daqui a pouquinho fazer uma oração, encerrando esse trabalho que é dedicado a Deus e a você. O Senhor possa te abençoar ricamente.